pessoal, prazer estar aqui com vocês em mais um Solta o Som. E já vai aproveitando e compartilhando essa live com a galera, chamando todo mundo para vir aqui participar com a gente. E hoje é um dia muito especial. Além do convidado super especial, hoje também é o dia do músico. Então já começo aqui parabenizando a todos vocês, meus colegas de profissão, pelo nosso dia aí. A gente que leva, né, alegria e música a todos os cantos, né? Hoje o nosso convidado especial aqui é músico, compositor, escritor. Vou falar muito, não vou deixar ele se apresentar, porque ele é uma enciclopédia ambulante, conhece demais, e vocês vão ver que eu tô falando, é verdade, e um excelente músico, Carlos Walter. Prazer ter você aqui com a gente. Ô, Débora, querida, gratidão é toda minha, né, estar aqui nesse podcast, né, Solta o Som, um nome muito sugestivo, né, para esse bate-papo agradável, né, regado a boa música, né, nesse espaço fantástico aqui que eu acabei de conhecer, né. Boa noite aos telespectadores, né, e desejo desde já longevidade, né, vida longa a esse projeto, né, tão bacana que você implementou, né? Isso aí. Como os outros que você vem implementando, né, ao longo da sua trajetória plural, né, Débora? Transdisciplinar. Eu acho que a gente precisa se reinventar sempre, né? E a música tem isso, né, Carlos? A gente conseguir atuar de várias formas, né? Há muitos anos atrás, na minha cidade de Uberaba, teve uma atividade extra classe no estádio, né, municipal, que é o João Guido, né? Famoso Uberabão, né? Por via do professor José Maria Madureira, que provavelmente está assistindo, né? Foi ele que me aplicou ali uma fita cassete, né? Só com músicas do Toninho Horta. E a blusa que eu usei tinha um excerto poético da Cecília Meirelles, que eu vou recitar a título de epígrafe, né? Que tem muito a ver com o que você começou falando aí, que a vida só é possível reinventada, né? E é esse mote que eu trago para o meu dia a dia, né? E em tudo que eu procuro fazer. A gente está sempre buscando, né? É movido a heurística, curiosidade, né? Verdade. Você também não para. A gente vai acompanhando o pessoal lá nas redes sociais, sempre um projeto novo, tocando ali, tocando, né, direto, festivais, né? E isso é muito legal, né, Carlos? Agora eu vou citar o meu pai, Sou Álvaro, né? Que ele fala assim, tá assistindo aí também, tá lá em Uberaba. Sou Álvaro, meu mestre aí na música, grande saxofonista, compositor. Vem de uma família musical de Mariana, ali que tem o tio Marcinho, o tio Geraldo, né? Tia Lurdinha, né? Tio Paulo, todos músicos, artistas, muito talentosos. Só costuma dizer que vida é movimento, né? Olha então só. é isso, vida é movimento. E aproveitando que vida é movimento e o podcast está ao vivo, se você ainda não compartilhou esse podcast, bora compartilhar e trazer a turma aqui para acompanhar com a gente, ao vivo. Você estava falando sobre o seu pai, né? Como é que começou a sua história mesmo com a música? Assim, seu pai também toca, né? Meu pai é saxofonista, compositor, né? Foi regente de banda marcial lá em Mariana, Sociedade Musical União 15 de Novembro, né? Que é uma instituição centenária, que teve ali como um dos fundadores o meu bisavô, né? Augusto Walter. Então eu venho de uma família musical, né? E fui criado nesse ambiente, né? E meu pai é um saxofonista versátil, ele toca muito bem o instrumento, vários gêneros, né? Música brasileira, música erudita, né? Música popular, né? Choro, jazz, enfim, eu fui criado nesse contexto. E meu irmão Clóvis, violonista, né? A vizinhança também muito musical, alguns vizinhos como Carlos Pérez, com o qual eu pude fazer minha primeira gravação, né? Em 1997, né? The Creation Days, né? Os dias da criação, né? Ele compôs uma música para cada dia da criação, né? Se inspirando na Gênese bíblica, né? E aí eu entrei no estúdio, Line Out Studio do Geraldo Magelo, que hoje está em Pará de Minas, né? Em 97, e fui criado nesse contexto assim, de finais de semana com ensaios do meu pai com o Reinaldo De Vito e o Adolfo Martins tocando choro. E quando eu comecei a travar um contato mais direto com o violão, eu descobri umas fitas cassetes desses ensaios, né? Aí meu pai tocando com esses amigos, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, né? E aí eu comecei já ali ter um trabalho, né?
uma aprendizagem de percepção, né, de apreciação. Sem saber, eu já estava ali. E aí eu tentava tirar aquilo de ouvido, né, e vendo, né, de ouvido e de olho, né, porque eu ficava vendo também, né, roubando alguns acordes, né. Até que meu pai e minha mãe, Dona Giselda, também artista plástica, né, família de artistas, né, então minhas irmãs também gostam muito, Maria do Carmo e a Tânia, né, tem uma inclinação artística, né, para as artes plásticas, assim como a minha mãe. E vendo ali, né, que eu tinha essa aptidão, meus pais me colocaram para fazer aula com o Sérgio Ramos, meu querido mestre, amigo, saudoso Sérgio Ramos, né, que hoje está no outro plano, né. E depois eu fui aluno do Olegário Bandeira, vulgo Chumbinho, que era professor do Conservatório Estadual Renato Frateschi. Eu não frequentei o Conservatório de Uberaba como um aluno regular, mas eu estava sempre lá, estabelecendo uma interlocução com os professores, né? Talinho, Wilsinho, né? E ali eu pude estudar os métodos na verdade, a técnica de tárrega por Sodré, né? Existia uma publicação da Del Vecchio, né? Eu fiz o primeiro volume, depois eu fiz os volumes do Henri Pinto, né, de iniciação violão, estudos para iniciantes progressivos. E toda vez que ia um violonista em Uberaba, eu pegava a filmadora dos meus pais, né, aquele trombolho, né, e filmava. Pessoal, vocês são novinhos aí, hoje a tecnologia está muito avançada, tudo muito fácil de carregar, né? Dava um zoom, não era assim, não. Chegava em casa e já fazia academia. E tentava. Tem até um vídeo aí do Ulisses Rocha em 95, né, que ele soltou no canal dele no YouTube, né, tocando em Uberaba pelo projeto Brasil Musical. Nessa ocasião foi o Ulisses Rocha, acompanhado pelo Jorge Oscar, baixista, o Armando Marçal na percussão, na percuteria. E teve o Paulo Moura também, acompanhado pelo Benjamin Taubkin, né? Teve Hermeto Pascoal. Que legal. Teve Renato Andrade, teve André Gereissati, né? Um projeto maravilhoso, mantido pelo Banco do Brasil, em parceria com a Tom Brasil, que circulou o Brasil todo, fazendo, né, a turnê universitária. E na Padatá tinha ali os músicos na passagem de som faziam uma espécie de workshop, né? Aí eu filmava isso tudo, né? Então muita coisa que eu toco do Ulisses Rocha, eu toco de olho, assim que eu... Né, que foi vendo ele ali. Eu não sabia dessa outra sua habilidade, né? Filmmaker também aí. Não, mas era isso, né? Era a falta de... porque assim, os discos todos de vinil, as fitas que tinham violão, eu já tinha aqui em casa, né? Eu já tinha, né, assim... quase, como diz, né, furado o disco e arrebentado a fita. Às vezes a gente até emendava a fita cassete. Às vezes eu gravava o disco na fita cassete e emendava com durex, né? Tinha esse negócio. Ainda quebrava a pontinha pra não acontecer de ninguém gravar por cima. Nisso, eu sabia limpar o cassete com álcool isopropílico e cotonete, tinha toda essa história. Deixava também o videocassete G21 da Panasonic, de 2 cabeças, gravando de madrugada. E galera, nem sempre foi Spotify e Deezer, tá? Isso é novo. Na TVE e na Manchete. Aí passava uma programação, né, fora do horário convencional, comercial, seleta, né? Então tem vários vídeos ali do Rafael Rabelo, o Sebastião, tem um vídeo do Sebastião Tapajós. Eu ia até te pedir para você tocar alguma música aproveitando isso, assim. Dessa então, por exemplo, quando o pessoal me vê tocar Lamentos do Pixinguinha com letra de Vinícius de Moraes, a primeira parte é assim, ó. E aí vai, né? Aí tem a segunda parte, né? Né? Aí quando volta, né? Eu tô tocando ali com o Silvinho 7 cordas, né? A gente tem um duo, chama 13 cordas. Normalmente eu volto fazendo a primeira parte no modo menor. O que significa? A primeira parte está em Ré maior. Quando eu volto no modo menor, eu faço. Aí eu volto no modo maior. Então é o seguinte, é Ré maior e aí eu faço a melodia em Ré menor, né? Uso a terça menor. Em vez de usar o Fá sustenido, uso o Fá. Isso eu vi o Altamiro Carrilho fazendo com Sebastião Tapajós num programa da TVE, que passou na madrugada e eu deixei lá gravando. Então se eu não tivesse deixado gravando... Mas é legal, né? Porque assim...
antes o acesso que a gente tinha, inclusive os workshops antes, era um momento pra gente mesmo singular, porque muitas vezes era o único contato que a gente tinha com o artista, né? De vê-lo tocando. Porque muitas vezes a gente achava que ele tocava daquele jeito, tirava a técnica, quando você ia ver, não tinha nada a ver com a forma que você tinha tirado. Tudo bem, o resultado final funcionava, mas às vezes a gente dificultava muito mais, porque só tinha um ouvido ali, né? E também, nos primórdios do EAD, né, da educação à distância, tinham as videoaulas da MPO Vídeo, né? Então, tem uma videoaula do André Gereissati, que até autorizado por ele, eu digitalizei, subi, está lá no meu canal do YouTube, chama Estilos de Violão. Para mim foi um divisor d'águas, porque o André, ele usa afinações alternativas e técnicas, hoje são consideradas convencionais, né? Sim. Mas são mais ligados a talvez o universo guitarrístico do Ed Van Halen, né? Como Hammer On, Hammer Off, Two-Handing, né? E o André aplica isso no violão de aço. Então ele usa afinações alternativas, tocando peças autorais, algumas releituras. Ele até faz um trechinho lá do Manuel Aldaz, né? Nessa videoaula. Então isso abriu a minha cabeça, né? Tem até uma história curiosa que esse negócio mexeu tanto comigo que eu peguei eu tinha um violão, eu tenho, né, um violão de Jorge 18, né? Que era ali do meu irmão. E aí eu troquei as cordas de nylon para aço, né? Nossa. Né? E o violão sobreviveu. Sobreviveu. E eu fiquei experimentando afinações alternativas. Eu lembro que eu estava em Mariana, nas férias escolares ali, e meses depois, e a cabeça da tarraxa arrebentou. E eu falei, nossa, eu preciso mudar a afinação aqui, porque de vez em quando eu tinha que tocar com meu pai ali, né? E eu tinha que mudar para afinação convencional. Eu saí, assim, em Mariana, cidade histórica e tal. Fui criada ali também nesse universo, né? Muito musical, artista de Mariana, Ponte Nova, Zona da Mata, né? Minas, de um modo geral, é um lugar que tem muito músico bom, né? Minas são muitas, né? Como diriam os poetas aí, né? Uberaba é uma Minas diferente, BH é outra, Ouro Preto, Ponte Nova, né? O norte de Minas. É impressionante, assim, a riqueza e a diversidade do nosso estado. São N vertentes, né? Bom, mas voltando ao assunto da tarraxa, né? Eu falei, eu vou sair... Eu sempre acreditei nessa coisa da sincronicidade, né? Do serendipity, né? Eu sou leonino, né? Tenho um lado razão, mas eu tenho um lado de seguir intuição, assim, né? Muito forte. E até meu processo de criação composicional... E a minha formação também é assim, né? Eu sou autodidata, eu não tenho uma formação regular em música, né? Mas eu saí pelas ruas de Mariana à caça de alguma loja que pudesse ter ali à venda um jogo de tarraxas, né? Para não ficar nas minhas férias, né? Só usando uma afinação. E nem ficar no alicate ali, não dá, né? Pois é, exato. E aí eu achei uma tarraxinha baratinha tal, que serviu. Aliás, eu fiz uma gambiarra, só troquei a cabeça e tal, deu certo. Eu falei assim, gente, eu vou por cima, passando pelas igrejas de São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, ou vou pelo jardim ali por baixo, né? Eu falei, não, vou pelo caminho mais tortuoso, né? Cidade histórica, né? A menor distância entre os dois pontos não é uma reta, não, é um morro, né? Mariana, Ouro Preto é assim, é bem né? assim. E aí eu tô meses depois desse evento em Uberaba, Brasil Musical, que eu pude travar contato com essa turma toda que eu citei, inclusive com o André Gereissati, né? Eu sentei do lado dele, aí eu vi ele fazendo assim na calça, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou polindo a minha unha, eu corto e depois eu faço. Eu falei, cara, que legal, porque eu só uso lixa. Ele falou, não, eu uso a minha calça jeans. Né? A calça dele tinha até um ponto, assim, tinha mais desgastado, né? Então, são coisas que a gente, igual o cara que passa o dedo aqui para pegar a oleosidade da pele, né? E para hidratar, né? A cutícula, né? Que a gente, por exemplo, está num ambiente que tem um ar-condicionado, isso aqui seca, estúdio, principalmente quando você se fecha. Então isso aqui salva, né? Sim. Muda o som, né? Garante aquele som mais aveludado e tal. A unha é como se fosse a paleta do instrumentista de sopro. Gente, eu tô parecendo o hiperlink, né? Eu começo um assunto, vou linkando com outros, mas eu vou voltar. Não perdi o fio da meada, não. Aí eu tô voltando por esse caminho tortuoso, poderia ter escolhido outros, né? Para regressar à casa da minha tia. E passa um SUV, né? Naquela época, um apageiro descendo assim, aquele morro de paralelepípedos, né? E com um cara cabeludão, assim, parecendo um Jesus Cristo, né? E foi um ato reflexo, assim. Eu gritei, André Gereissati!
O cara saiu freando o carro, assim, desceu aquela rua. Falei, nossa, o cara achou que eu xinguei ele, estou fudido. Eu tinha uns 16 anos, né? Ele deu uma ré com tudo, cara. Parou do lado assim, falei... Aí eu falei, cara, eu não acreditei. Era o André Gereissati, você acredita? E ele tava com a companheira dele, ele me apresentou, foi super gentil. Que legal. Nessa época eu andava com embornal, uma touquinha jamaicana, barbichinha assim, né? Artista, né? Sandália de couro, né? Era todo magrinho, era uns 20 quilos mais magro. Eu achei fantástico isso, porque você imagina, no interior do estado, não tinha esse acesso que a gente tem hoje, via internet, né? A tanto material didático e contato, né? Assim, direto. A gente convivia muito com as fichas técnicas, né? Então, assim, esse projeto Brasil Musical oportunizou isso, estabeleceu esse contato direto com esses grandes músicos, né? Que a gente só conhecia ali ouvindo os discos, e o grupo Dalma, né? Que ele, o Luiz Rocha, Mozart Mello, Rui Saleme integraram. E de repente eu encontro o cara ali em Mariana, do nada, fazendo um passeio com a família. Época, aproveitando, tem alguma música em especial que quando você toca você lembra dessa época? Com certeza. Dá uma palheta foi a música que eu virei e falei assim, eu tenho que aprender essa música. Quando eu descobri um LP chamado Fino do Violão, uma coletânea de violão, que tocava ali nos almoços dominicais, aquele cheirinho gostoso da comida da dona Giselda, né? Tinha o LP dos Cobras, que tinha o Valtel Branco, que se hoje estivesse vivo estaria beirando os 100 anos. Foi um grande músico, depois eu falo um pouco sobre ele. Né? Ele nasceu no Dia do Músico. E tinha um LP, esse LP, o Fino do Violão. E uma música que marcou muito foi a Baquianinha número 1 do Paulinho Nogueira, né? Que é... Essa é a primeira palheta. Tô falando pra vocês, tem muita coisa boa vindo aí. Aproveitando esse gancho, você falando, né, de quando conheceu o pessoal. Gente, eu conheci o Carlos Walter há muitos anos. A produção tem umas fotos aí que eu vou pedir a produção pra mostrar, porque isso a Globo não mostra. Eu já fui jovem, né? Nessa hora que você vê essas fotos que você lembra. Não, você continua muito jovem. Vou citar aqui Lu Andrea Salomé. Ela fala assim, quando mais jovem, né, eu vivi a juventude, né? E hoje, em idade mais avançada, a juventude vive em mim. Viu? Mas você continua jovem e com a juventude sempre internalizada. Pessoal, viu? Vou ter que fazer o Pix depois dessa live, vou ter que fazer o Pix direto já. Mas falando, né, quando a gente se conheceu, o Carlos, ele fez uma oficina, né, de violão, e assim, foi pra mim que estava naquele processo, começando a tocar pra valer profissionalmente, porque assim, no começo, eu comecei a tocar com 15, 16 anos, mas ainda, mesmo já tocando na noite, de uma certa forma era um pouco amador, porque eu ainda não tinha decidido muito bem o que eu queria ser. Nesse período foi muito legal, porque já era um período que eu amava ministrar aula, e foi muito legal essa oficina. E quando eu vi o Carlos tocando, assim, eu falei, cara, o cara é muito... Vocês estão vendo ele hoje? Ele já era fera, assim, há muitos anos. Produção, para mostrar pra galera aí que eu não tô mentindo... Gente, olha essa foto aqui. Olha só, até meio pixelado. Eu tô ali com o pandeiro. Na hora que a gente terminou a oficina, a gente foi fazer um choro, que tá ali, né, de costas ali, o grande Lucas Teles, nosso querido amigo, nós vamos trazer músico, aqui também. violonista. Eu tô com o cabelo bem pretinho, acho que eu usava Grecinho 2000 nessa época, hein? Isso foi em 2010, né, Débora? 2010. Um projeto do Clube do Choro, aprovado pela lei municipal.
sobre a oficina do choro. Aí eu ministrei sobre o violão, né, de 6 cordas no choro, mas falei sobre o violão. E eu lembro que na ocasião, eu preparei um roteiro e eu acabei transformando esse roteiro num livro, num e-book. Que legal. Né, que eu chamei de O Violão e as Linguagens Violonísticas do Choro. E foi uma experiência incrível, viu? E tive a felicidade, né, de ter você lá conosco. Nossa, foi um aprendizado muito Que honra, né? Eu trago ter hoje, uma figura até hoje. como uma Débora, né? Presente. A Débora é multi-instrumentista, artista muito talentosa, né? Uma virtuosa, assim, né? Pô, que honra, obrigado, viu? A honra é minha. E muito legal, porque assim, muita coisa daquela oficina eu levei mesmo para a vida, assim, porque não foi uma oficina só para violonistas, apesar de ser sobre violão, né? Quando você trouxe essa questão dos cuidados, com questões para evitar lesões, tudo isso, cuidado com o instrumento, isso abre a mente da gente, né? E hoje eu fico vendo que, assim, claro que nesses 12 anos, muita coisa mudou, né, Carlos? Hoje a gente tem muito mais acesso e às vezes as pessoas não conseguem aproveitar tanta informação que tem. Aquela época ainda era um período que a gente ficava sabendo que ia ter alguma coisa, tinha aquele burburinho e a gente queria ir porque a gente não sabia quando ia ter acesso de novo, né? Foi num espaço público ali, né, em frente à Praça da Estação, e um projeto muito legal. Eu procurei, acho que fazer uma espécie de temário geral sobre o violão, né? Apesar de ser no contexto do choro, que é uma linguagem tipicamente brasileira. E aí, gosta de falando assim, eu procurei compartilhar informações que eu fui coletando e que eu fui selecionando e que eu considerei úteis, digamos assim, ao meu cotidiano musical. E eu lembro que eu comprei há muitos anos atrás os estudos para violão do Ulisses Rocha, né? E quando eu recebi em casa, veio com uma dedicatória do Ulisses. Que legal. E uma frase que ele dizia assim: espero que seja útil para você como tem sido para mim. Então eu falei assim, eu vou preparar um conteúdo programático, pegando aqueles tópicos, aqueles elementos ali que eu considero úteis para o meu cotidiano musical, né? E eu tinha muitos exemplares das revistas que foram descontinuadas, especializadas, né, violão, como a Violão Pro, acústico, que sempre traziam, né, dicas muito interessantes, né? Estudos de velocidade. E também, na medida que eu fui, por exemplo, tendo um ou outro problema ergonômico, por exemplo, de protusão discal, às vezes uma dor aqui na região do nervo ulnar, né? Eu fui descobrindo, por exemplo, tem o Isometric Exercise for Guitarists do Milton Haskin, né? E Roberts. Quer dizer, é um método que foi publicado na década de 70. E né? Ainda é muito atual, né? E aí eu achei um vídeo do Demacá, que é um guitarrista, né? Resumindo isso, depois eu fui atrás E aí comecei a fazer esses exercícios, vi que aquilo era útil e bom para mim, e falei, por que não compartilhar, né? E foi uma Mas época... isso não é tão comum, né, Carlos? Não é todo mundo que tem essa coisa da partilha. Então isso é muito importante quando a gente encontra alguém assim no caminho da gente, né? Aí eu lembro que nessa época também começaram a surgir uma série de acessórios também ergonômicos, né? O Armrest móvel do Tessarin e que do ele deu o nome de Pleno Sonic, eu comprei na época. Uns apoios ergonômicos. Aí veio aquelas questões também de cuidar do instrumento, né? Então, assim, usar um umidificador interno. Então, se você não tem como improvisar né? Eu lembro que eu levei até um bob capilar, né? Desse de salão de beleza. Você chucha ali um monte de algodão, molha um pouquinho de água e amarra uma linha e mergulha ali com muito cuidado para não pigar dentro. Isso foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, na luteria do saudoso Francisco Munhoz, que é um grande luthier brasileiro, que é da região de Uberaba, né? Que passou os últimos anos da vida lá, né? Junto à família. Hoje o trabalho, a obra dele continua pela lavra do Miguel Munhoz, que voltou para São Paulo. E isso aí eu aprendi na oficina de luteria, no ateliê do Munhoz, para você ver. Né? Legal. E aí é isso, né? A gente vai coletando. E aprendendo um pouquinho aqui e ali, né? Muito legal. Produção, tem mensagem aí? Olha só o Ronaldo dando boa noite aí, ó. Fala, galera.
Márcio Santos, olha só, também aí, obrigado por prestigiar. Compartilha pra gente esse podcast aí, traz a turma pra cá. Felipe Teixeira, boa noite pra você também. Olha só, Hamilton. Olha. Do Clube do Choro. Tem que pôr óculos aqui, gente. Aproveitando aí, ó, Hamilton, e fala um pouquinho sobre o Clube do Choro. Pera aí, produção, não passa ainda não. Então, o Ronaldo Sontag, muito obrigado pela presença, é um grande violonista do sul do país. Eu tive a oportunidade de escrever um texto de apresentação de um dos trabalhos dele, também vem de família de músico, né? Obrigado pela presença. O Márcio, eu conheci ele em Patinga recentemente, tocando na pizzaria do Jaime, um grande artista do Vale do Aço, né? E o nosso querido Hamilton Costa, jurista e um apreciador maior, né, da cultura musical. Ele mapeia toda a agenda, né, da música instrumental, da boa música aqui de Belo Horizonte. Obrigado pela presença, Hamilton. É um dos diretores do Clube do Choro de Belo Horizonte, que é uma associação criada em 2006, se eu não me engano, para preservar e difundir o choro, né? Legal, legal. Eu faço parte da associação desde 2007. Olha só, Geraldo, meu boa tio noite. Querido, grande pianista, tio Geraldo. Responsa hoje. Dos meus mestres. Iracema Ildense, beijo. Eu tenho que falar beijo, mãe, acompanhando aí. Compartilha essa live com todo mundo aí de Sarzedo e região. Que beleza. Olha só. Sua família Alessandra lá de Sarzedo. Guiar. Bacana. Leonardo Boloni, olha saudações, só, grande Walter. Léo Boloni, meu querido amigo, que hoje está em Uberlândia, grande artista, grande fotógrafo, grande comunicador social. Esse amigo mesmo, viu? E nós tínhamos um grupo lá em Uberaba que chamava-se Acambê, né? Começou com o som e o sentido, né? Que é o título do livro do José Wisnik, né? E depois virou Acambê. Aí era um coletivo com vários queridos amigos. Beijo grande, Léo. Bacana. Depois, Irani, parabéns pelo programa e pelo Dia do Músico. Hoje, dia 22, Dia do Músico. Mais uma vez, parabéns a todos os nossos colegas aí, né? Minha querida esposa, amada esposa, Rosana. Também toca? Eu não conheço a Rosana ainda. Depois nós vamos marcar um café, Rosana. Né? Ira Oliveira, parabéns, Dedé. Pra quem não sabe, vocês estão aqui no meu canal. Quem ainda não me conhece, eu sou a Débora Ildencio. E Dedé é um apelido muito íntimo, que a galera mais próxima chama. Eu tenho inúmeros apelidos, sabe? Mas aí vai de acordo com a região que eu sou. Então, normalmente, Dedé é família, essa galera assim. É o mestre. Boa noite, Carlinhos, Walter e Débora. Grande Silvão. Esse é fera. Boa noite. Mestre, obrigado pela presença, viu? Solange, boa noite. Estou indicado pela minha amiga. Vamos lá. Amo muito. Olha só. Com essas melodias entoam meus ouvidos, minha alma. Solange Aniceto. Tinha um grande saxofonista de Ouro Preto, que morou em Belo Horizonte, foi de alguma corporação militar. Meu pai falava muito dele, chamado Vitório Aniceto. Né? Legal, hein? Rendo homenagens a ele aí. O Hamilton mandou: Carlos Walter, quando tocou o voo da mosca, deixou o inseto paralisado para escutar os seus acordes. Aí, o Hamilton lembrou de um episódio que aconteceu em 2007. Foi um show antológico no Teatro Marília, do Clube do Choro de BH. Eu dividi o solo do voo da mosca com o Marcos Frederico, grande amigo bandolinista, acompanhado pelo Silvinho, 7 cordas aí e companhia. Esse arranjo do Voo da Mosca eu até compartilhei, né, numa mídia lá. É um arranjo do Maurício Marques, grande Maurício Marques, super violonista do Rio Grande do Sul. Ele era colunista, uma espécie de colunista da revista Violão Pro, e ele compartilhou esse arranjo bonito aqui, ó. Eu tenho que ligar aqui. Eita! Aí, ó. Tem muito tempo que eu não toco. Tá aí, ó. Vamos aproveitar, vamos fazer uma música aqui, vamos fazer um choro, já que a gente tá falando de choro. Vamos lá. Ó, galera, vamos fazer ao vivo aqui, bora aí. Qual vai ser? Vamos fazer carioquinha? A gente já tocou a introdução. Então vamos continuar contando a história aí. Deixa eu tirar o óculos aqui. Vamos lá.
salve o choro. Isso é o Carioquinha, né? Do Valdir Azevedo. Valdir Azevedo. Eita, Valdir Azevedo. Grande Valdir Azevedo. Você sabe que lá em Uberaba eu pude conviver com o Pernambuco do Pandeiro, né? Que foi contemporâneo do Valdir, né? Muito amigo, muito próximo, né? Tem até uma história dele. Dia desses o Alessandro Penese compartilhou um playback aí tocando o Pedacinhos do Céu. Uhum. E aí eu fui lá com que o violão Valdir até lírico. fez pra filha, né? Que faleceu. Pois é. E aí eu contei essa história lá. Parece que eles tinham um combinado, né? Quando eles começaram a carreira juntos, o Pernambuco Pandeiro até foi o responsável por trazer o Hermeto Pascoal do Nordeste, né, para tocar no regional dele. E eles tinham um combinado que era o seguinte: quem morresse primeiro tocaria, né, ali no funeral. E aí o Valdir foi primeiro e tocaria o Pedacinhos do Céu, né? Aí o Pernambuco encomendou um cavaquinho do Souto, né, que foi tocado nessa ocasião. E aí de vez em quando assim tinha umas apresentações de choro, com Choro Cultura, o grupo lá que meu pai integra, né? O Pernambuco participava, e quando vinha algum solista de cavaquinho especial, como Faustinho Reis, né, Paulinho do Cavaco, né? Aí ele emprestava o cavaquinho, aí contava essa história, né? E atrás do cavaquinho tinha uma medalha, né, dizendo assim: esse cavaquinho foi utilizado no velório, né, do Valdir Azevedo. O instrumento com muita história, né? É isso aí. Muita história. Produção, tem mais foto aí, só pra gente mostrar, pra vocês verem aí. A gente começou a mostrar lá. Não vale rir não, hein, turma? Desde quando a gente se conheceu, né, Carlos? Felizmente, a gente se encontra muito em projetos, inclusive, que tem a ver com música, mas não necessariamente o palco em si, né? Então a gente trouxe algumas fotos aí, arquivo confidencial. Essa daí, né, a gente já viu antes da gente tocando juntos. Olha isso, galera. Olha isso. Eu falei, cabelinho tá... Eu também, loura. Né? Tava no processo, deixando de ficar loura. O ano que eu me casei. Ano maravilhoso. Tem mais foto aí? Vamos lá. Isso aí lá na Maico, olha só. A turma que tá aí com a gente. Olha só. Caliex Viana, Juarez Moreira, a Priscila, você isso. E o Rogério. Isso mesmo. Gente, turma aí lá no dia na Maico, lá uma visita nossa. Os mestres aí, né? Juarez e Aliex aí. Gente, essa apresentação desses três lá, começaram a tocar lá pra gente, assim, não tinha como não babar, literalmente, assim, foi sensacional. A gente foi assim, conhecer, né, um violão que a Maico projetou, um violão artesanal, e seguindo configurações do professor Eugênio, lá de Natal, que é professor da UFRN. Isso mesmo, né? isso mesmo. Maravilhoso. E aí uma outra visita, olha só. Marcelinho Giran, esse é que gênio, inclusive ganhou o Grammy com o Yamandu. É um trabalho festejo, se eu não me engano, que o Marcelinho instrumentou, fez todos os arranjos, né, pro Yamandu, e ele foi indicado ao Grammy. Marcelinho é um gênio, né? Um maravilhoso artista, grande multi-instrumentista, né? Multi-instrumentista, poeta. Que tudo que toca bem. Não, é impressionante, não tem fronteiras, não. Eu sou suspeito para falar. Ele também vai vir aqui pra gente fazer. Tá o Blar Vinícius ali, o né? Bart Piaz, conhecido como Tim, também é um especialista de produtos. E designer, né? Também guitarrista legal, também. Muito legal. Falando em questão do violão, daqui a pouquinho eu quero que você conte sobre esse violão, que eu fiquei muito curiosa. Mas antes, no Fica a Dica de hoje, tem uma dica muito especial. Eu não vou dar muito spoiler não, mas às vezes a gente acha, o Carlos até falou no início dessa coisa de lixar a unha, né? E aí vem a dica de passar na calça jeans, mas a gente às vezes não toma os cuidados que precisa com as unhas, né? E é uma ferramenta e tanta, né? Então, fundamental. No Fica a Dica de hoje, você vai aprender alguns cuidados com a dica da Giovana, que é especialista em unhas de violonistas. Isso mesmo, se você não sabia, tem especialista para cuidar das nossas unhas. Solta o som, solta a dica aí. Olá, sou Giovana Ferreira, manicure especializada nos cuidados das unhas para os músicos, e hoje eu venho para me apresentar e dizer o quanto é importante os cuidados com as unhas, principalmente para os músicos, violonistas, em que dependem das unhas como ferramenta para a execução de seus trabalhos. Então, a grande dica de cuidados das unhas
é a hidratação. Mantenha as unhas sempre hidratadas e flexíveis para acontecer a onda sonora e não ter nem ressecamento na unha. Isso é muito importante. E também tenha os cuidados de não utilizar produtos químicos, como desinfetantes e detergentes, que são muito agressivos à nossa pele e principalmente às unhas. Então, deixo aqui o meu recado e venha conhecer e ter mais dicas no meu site, giovanaunhas.com.br. Você é meu convidado. Se você não sabia, tem especialistas para cuidar das nossas unhas. Só depois que terminar esse podcast, aí vai lá no site, conhece mais o trabalho da Giovana, né? Que é até uma amiga nossa em comum, né? A Giovana é especialista, fera e sabe tudo, né? De saúde, né? Das unhas aí, né? Para músicos, né? Que tocam cordas dedilhadas, cordofones, né? Como o violão. Ela desempenha um trabalho também muito importante no âmbito da Academia Livre do Violão, né? Que a gente tem alegria ali de atuar, né, num grupo de WhatsApp, mas eventualmente como colaborador. Há pouco mesmo eu gravei um depoimento a pedido da Giovana, né, falando sobre a academia, que é um coletivo, né, é uma rede colaborativa de músicos. A gente estava falando aqui, né, enquanto a Giovana estava dando a dica aqui, que a união faz a força, aí você citou a Clarice, né, que junto a gente vai mais longe. Né? É verdade. Isso, então, a internet, né, ela permitiu isso, essa é a rede mundial de computadores, né? Essa integração, essa aproximar, conexão, né? Isso é muito legal. Fora o conteúdo hoje que a gente tem acesso a um clique, poder rever as coisas, essa questão da gente poder estar junto mesmo. Inclusive, no caso da Giovana, se você mora em outra cidade, não tem problema, ela atende no Brasil inteiro. Olha, a internet aí beneficiando mais uma vez, né? Isso mesmo. É isso aí. A gente estava falando antes da dica sobre violão, sobre construção, no dia que você foi lá na Maico, mas esse violão me deixou muito curiosa, assim, o som desse violão é incrível, mas conta pra gente um pouquinho sobre a construção, você ajudou no desenvolvimento desse produto, né? Sim. Antes eu queria registrar, assim, meu agradecimento, Débora, você sempre foi muito acolhedora e receptiva, né? Dentro e fora da Michael, né? Mas ali vimos fotos do showroom maravilhoso da Michael, né? Que é daqui de Belo Horizonte. Isso. Né? A Débora trabalha lá também, né? Tá ali no setor do marketing, de marketing, né? E eu queria assim, publicamente agradecer, né? Pra gente é uma honra sempre acolher, né? Vocês lá. Acolher junto a esses amigos que apareceram ali. Esse violão aqui chama-se Lírio, né? Ele é fruto de um intercâmbio mineiro-suíço. São sócios do projeto o Aliex Viana, que é um violonista daqui. Que estava naquela foto que a gente radicado mostrou. Lá em Basel, na Suíça. O luthier Gianfranco Fiorini, que tem um ateliê ali no Lagoinha, né? E o nosso fornecedor da parte eletrônica é o engenheiro de áudio suíço Matias Grob. Nós começamos esse projeto no final de 2017, né? E lançamos ele no início de 2021. Então foram quase 4 anos de pesquisa, né? Até do protótipo até ter o produto, né? Passamos aí uma fase de prototipagem, tentando reunir o que tinha de melhor nas várias categorias de violão, né? E aí, quando a gente chegou num resultado satisfatório, a gente lançou. É legal você falar isso, né? Porque às vezes você tem 3 violões diferentes, por exemplo, um tem uma coisa, o braço é mais legal, aí o outro o corpo é mais legal, e juntar isso tudo não é fácil, galera. Parece que é fácil, mas não é não. E assim, bom, aí tem essa fase da prototipagem, depois que você lança um produto, aí tem as questões também que envolvem propriedade industrial, né? Existe um processo administrativo junto ao INPI, então eu venho cuidando disso também, né? Junto aos meus sócios, né? Mas falando um pouco sobre o instrumento, ele usa madeiras não convencionais, então ele tem esse viés sustentável, né? Ecológico. Ele é desmontável, vai numa mochila, né? Na hora de viajar. Na hora de viajar de avião, então você não precisa de despachar ele como bagagem. E ele é um instrumento ergonômico, ele tem um apoio de perna móvel, né? Então quando eu coloco aqui, eu dispenso o uso do tripódio de aguado, né? E aqui posso apoiar na perna direita, por exemplo, né? E
tem um ajuste instantâneo de altura de cordas, então quando eu giro essa chavinha as cordas sobem ou descem. Não precisa da gente ir num luthier para abaixar ou aumentar o rastilho, né? Substituir. Ele tem um captador por corda, é o que a gente chama de captação hexafônica ou polifônica. Normalmente os violões mais comuns, convencionais, vamos dizer assim, vem com captador piezo, por exemplo, né? Que aí você tem um único captador em todas as cordas. Isso. O captador piezo, exatamente. Você tem um rastilho que concentra, né, a sonoridade de todas as cordas numa só via, né? Esse aqui eu tenho a possibilidade de separar cada uma das cordas, né, num canal, por via de um breakout box, né? Aqui eu tenho uma saída 13 pinos, que eu posso conectar numa caixinha que separa cada corda num canal. Isso se eu for fazer isso analogicamente. Se eu for fazer isso pela via digital, eu posso usar um processador como o GP10 da Boss. Imagina isso, pessoal, na hora de mixar um trabalho. É muito interessante para gravações, Sim. né? Imagine que cada corda aqui é um instrumento, né? Um violino, um violoncelo, uma viola, um contrabaixo acústico, né? Cada corda tem uma voz. E aí você pode captar, amplificar e tratar isso separadamente, né? Aumentar o volume de uma, né? Às vezes você tem um déficit no dedo anular, você quer aumentar o volume de uma das cordas, ou às vezes você quer trabalhar o pan disso, você quer colocar a primeira corda no centro, a segunda no canal da direita, né? A terceira no canal da esquerda. Você pode, e aí quando você converte esses sinais analógicos para digitais, através de um sintetizador, você pode transformar esse instrumento num controlador MIDI, né? E aí eu posso colocar timbres, né, sintetizados, né? Então eu posso botar piano nas primas e contrabaixo nos bordões, por exemplo, né? Então ele oferece uma gama de possibilidades. Ele tem também duas casas a mais, né? Aqui tem um capotrasto móvel. Isso é interessante. Olha que sensacional. Se eu for tocar, por exemplo, os sons de carrilhões do João Pernambuco, né? Normalmente o violonista ele afina, né? Ou os afro-samas do Baden, né? Se for tocar os sons de carrilhões, para dar um mi aqui, ó, eu tenho que digitar o dedo na segunda casa da sexta corda, ou seja, muda a digitação, né? Se for tocar o afro-samba do Baden, eu uso esse Ré como baixo pedal. Tô tocando um trechinho só para exemplificar. Mas isso eu não estou usando o capotrasto. Vou voltar a afinar em Mi, pra vocês entenderem. Isso daqui que ele está mostrando seria num violão convencional, Isso. que a gente teria que fazer. Eu tenho esse trabalho de afinar aqui. Agora, se eu uso esse recurso do capotrasto móvel, eu só levanto a chavinha, pronto, eu já tenho Ré. E eu não mudo a digitação, né? Porque eu libero aqui, libero as duas casas, e aqui o Sol continua sendo aqui, né? Então é um recurso muito interessante. Então, por exemplo, aqui eu posso afinar também a sexta corda em Mi bemol. Então, por exemplo, uma música que está por exemplo, Mist. Você vai no Real Book, ele está em Mi bemol, né? Aí eu quero baixo Mi bel. Isso. Né? Então, eu não conseguiria fazer isso. Sim. Né? Dando um salto, né? Então é isso, ele tem esse recurso, ele tem um microfone interno que eu posso fazer o blender, né? Mixar com os sinais do piezo. Ele tem também um acabamento, né? Que buscou aliar aí tradição e contemporaneidade, né? Tem mais algum detalhe? Isso é legal, né, Carlos? Porque isso traz toda a questão da experiência, da vivência de vocês, né? Por isso que é muito legal isso, porque com certeza nós estavam projetando muitas coisas vieram dessa necessidade. Poxa, dependendo do que a gente vai fazer, às vezes tem até que levar mais de um violão. Então, assim, isso é muito legal porque
Você imagina, são 3 músicos que criaram, né? Fora as outras pessoas que participaram, fornecendo o que vocês precisavam, mas com experiências diferentes também, né? As captações piezo normalmente entregam um som monofônico artificializado, porque elas captam a vibração das cordas, elas não captam, por exemplo, o som da caixa acústica, né? Tem outros captadores que mesclam piezo com microfone, como o GT02 da Harmonic, que eu tenho lá em violões, é excelente. O Carlos Juan tem um VIP Double, que você tem o piezo e o sensor de contato, que eu tenho lá também no violão de concerto, é excelente. Mas aqui, o que a gente tem? A gente tem também o Wood, que é um efeito que o Matthias Grobe, que é esse engenheiro de áudio suíço, que é um dos precursores do loop Life, né? Esse pedal de loop, ele foi um dos primeiros a inventar, né? O Ecoplex, né? E também da captação hexafônica. E o Matthias, ele junto a alguns colaboradores, colegas, ele desenvolveu um efeito chamado Wood, que é madeira, né? Eles estudaram como é que o som se propaga no meio madeira, e aí eles mapearam isso e processaram isso analogicamente. Então, esse som piezo que ele passa por um processador analógico, que dá uma madeirada, usando o neologismo. Né? Sim. E ele ainda tem esse efeito que é o polybass, né? Que é um subharmônico com uma oitava abaixo, ó. Não sei se vocês conseguem escutar nos Parece bordões. Que ligou um ele adiciona uma oitava abaixo, mas isso é um harmônico, né? Um subharmônico. Né? Tanto é que eu tenho que usar uma caixa com subwoofer. Isso dá um peso, uma sustentação harmônica, né? Fantástica, né? Um violão legal desse, na mão de quem sabe tocar, aí fica bonito demais. Então eu tô apaixonado, né, por esse instrumento, assim, né? É o lírio. Depois, quem quiser conhecer, tem um site, né, que é o lirioguitar.com. Né? Isso aí, ó. Vamos lá conhecer depois da live. Eu falei para vocês no início que ele era uma enciclopédia. Vocês viram o tanto de informação que ele passou aqui pra gente? Gente, depois, né, quem ainda não conhece o trabalho do Carlos Walter, está conhecendo aqui hoje, vale a pena, né, acompanhar nas redes sociais, aproveitando quais são suas redes, pra galera te acompanhar aí. Então, meu site é o carloswalter, com w.com.br, e através do site vocês chegam em todas as redes. Mas no Instagram é Carlos H. Walter, eu sou um homem com 3 nomes, né? Carlos Humberto Walter. Carlos H. Walter, no Instagram, e tem lá também o Facebook. É só procurar o Carlos Walter com W. Débora, eu queria te presentear no Dia do Músico com esse livreto, que é um relato de experiências da Mostra Internacional Sons da Cidade, né? Que é organizada pelo Fernando Chagas. Nossa, que produção! Né? Querido amigo, músico. O Instituto Abra Palavra, que é um instituto de cultura popular, lá da Aline Cante, do Chicó do Céu, Tati Reis. E eu tenho a alegria também de estar aí na organização, na curadoria, desde 2019. Que legal. Graças a Deus, desde 2019 a gente vem conseguindo aí realizar anualmente essa mostra, né? Trazendo violonistas brasileiros e estrangeiros. Que legal. E aí tem os concertos, os bate-papos, é sempre ali num espaço gratuito, como o Conservatório FMG. Olha, quando é dedicatório, olha só. Que presentaço. Gente, eu adoro ler. Vou ler e depois vou te dar o feedback, mas com certeza eu vou gostar. É um relato de experiência das 4 edições, das 3 edições que a gente realizou. Começou ali antes da pandemia. A gente fala como é que foi os desafios impostos pela pandemia, o segmento cultural, a economia criativa. Principalmente né? a nossa, ficou muito refém cultural das novas tecnologias, e aí a gente fala um pouco sobre, né, as questões que a gente se deparou para poder viabilizar isso no formato online. Então é um panorama bem interessante. Assim, 2019 presencial, depois 2 versões online, e agora a gente voltou fazendo presencial. Né? Legal, legal. Bom, foi viabilizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. É sempre importante falar sobre esses canais de fomento, né? Eu queria também falar, Débora, sobre um trabalho recente, uma espécie de spoiler, né? Ano que vem, eu acredito que eu vá lançar, né? Um álbum duplo, inteiramente gravado com o lírio, né? No estúdio da FATEC, né? Chama-se Gravadora Experimental do curso de produção fonográfica da Faculdade de Tecnologia de Tatuí. Que bacana. Ela é mantida pelo governo do estado de São Paulo, né? Tem ali a supervisão, a coordenação do Zé Pires, né? Que é um grande músico, um visionário, né?
que implementou esse projeto pedagógico, né, que vem formando uma série de produtores fonográficos, né? Então, eu apresentei uma proposta, foi selecionado, né, por uma curadoria, e em maio desse ano eu estive lá e em 2 dias eu gravei 16 composições autorais. Que legal. Explorando ao máximo os recursos do lírio. E espero que ano que vem, em breve, enfim, né, esse material esteja disponível nas plataformas digitais. A gente espera, já estou curiosa, já quero ouvir. Porque eu tenho o seu outro trabalho e ele está lá entre os discos que eu mais gosto de ouvir. Eu até trouxe, eu sabia que você tinha, mas eu trouxe aqui para você presentear alguém, o Calendário do Afeto, né? Que foi inspirado aí na gestação do meu primogênito e dedicado a ele e à posteridade. Agora eu já tenho o Pedro e o Estevão, que devem estar assistindo o papai. Um beijo para vocês. É um trabalho que eu procurei entretecer saúde paterno, materno, infantil, com laços de família e música. Que legal, né? Vamos mostrar aqui. Inclusive, você também fez o trabalho visual também, tem no YouTube, tem uns vídeos, né? O show de lançamento eu gravei e aí fui soltando mês a mês, então tá lá no YouTube, no meu canal. Legal. Tem ele nas plataformas digitais. Foi dirigido pela Elodie Boni, querida amiga, né? Violonista franco-venezuelana. Tem textos aí de apresentação do Juarez Moreira, do Ulisses Rocha, dos meus pais, muito, né? Do Yamandu. Aí tem também dentro dele um guitar book com as partituras e tablaturas. Que isso é muito legal também, principalmente quando vem do compositor, né? Porque muitas vezes tem muito material legal, mas tem uma coisinha diferente outra. Então, quando tem esse olhar do compositor ali, chega mais pronto pra gente poder tocar. Também foi viabilizado com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Você falou sobre a questão das composições, falou da questão da patente do instrumento. Você é advogado, é compositor, é multi-instrumentista. Como que foi acontecendo isso assim, né? Porque você falou que a música foi desde muito cedo na sua vida, mas como você foi na música para outras vertentes e chegou também aí nessa parte aí de leis, né? Pois é, eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, eu tô com o pé na música, né? E quando eu concluí o ensino médio, me deparei com aquela questão, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Não tinha faculdade de música em Uberaba, eu nem sabia o que era bacharelado, licenciatura, música, assim, a gente sai do ensino médio, naquela época pelo menos, né? Tinha em Uberlândia, que é a cidade mais próxima, mas voltada à música erudita, e eu nessa época estava muito envolvido com o violão popular brasileiro, né? Se é que acho que essas classificações são mais didáticas, né? Porque o violão popular ele é tão erudito, né? É verdade. Tão complexo, tem tanta erudição, né? Chega a ser uma relação transfronteiriça. E eu sempre gostei de ler, eu sempre fui engajado em projetos sociais, assim, né? Durante o ensino médio eu participava do projeto João de Barro lá, de construção de casas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Era uma parceria de alguns centros espíritas. Uberaba é uma meca, né, do espiritismo, e de um colégio católico também que participava, o Colégio Marista Diocesano, que eu estudei a vida toda. Então estava ali, tinha esse senso de justiça, né, assim, de justeza, e eu acabei indo para ciências sociais aplicadas e não queria sair também da minha cidade, que eu amo tanto. Depois eu acabei saindo, estou em Belo Horizonte há um bom tempo, né? E acabei fazendo direito, né? Fiz o bacharelado em direito. Aí quando eu acabei, fiz uma lato ciência civil e processo civil, e depois eu vim para Belo Horizonte para fazer um mestrado em direito em instituições políticas, né? E aí publiquei livros na área, né? Então eu tenho um livro na editora Fórum, chama-se Discurso Jurídico na Democracia, Processualidade Constitucionalizada. Tem um outro que fala sobre os significados equívocos de Estado, Poder Público, União, que eu fui uma espécie de organizador sob a coordenação do professor Dr. Rosemiro Pereira Leal, né, que foi meu orientador no mestrado, que foi um coletivo de alunos ali, da graduação da pós, né, foi publicado pela editora Del Rey, e desde então vem publicando artigos pela revista tributária de finanças públicas da RT, e atuando como advogado, dando assessoria e consultoria jurídica em diversas áreas, né. E como eu precisei, na medida que eu fui trabalhando com música, sentindo a necessidade de cooptar e utilizar esse conhecimento jurídico nos meus trabalhos, então
quando chegou, por exemplo, o momento ali de requerer, né, a patente de invenção do lírio, né, então eu já estava familiarizado. Durante a faculdade mesmo eu fiz um breve estágio numa incubadora de gestão e tecnologia lá na Universidade de Uberaba chamada Unitecne. Então já estava familiarizado, estava mais tranquilo. Né? Na época a gente estudava direito comercial, não era nem direito empresarial, né? E eu estudava a lei dos atos de comércio. Isso foi antes do Código Civil de 2002, né? Depois as questões empresariais elas foram incorporadas no Código. Mas os institutos, a base jurídica continua a mesma, né? Então, a mesma coisa em relação às músicas. Então, por exemplo, eu estou citando aqui essas gravações que eu fiz lá pela FATEC. Então, esses dias mesmo eu gerei os ISRCs como produtor fonográfico, né? Então, quer dizer, esse disco mesmo que eu te entreguei, o Calendário do Afeto, né? Eu figuro como produtor fonográfico. Não sei se esclarecendo, né? Falando um pouquinho sobre essa questão de direito autoral. Você tem 2 tipos de direito autoral. Você tem o direito autoral moral e o direito autoral patrimonial, né? Vamos dizer assim. O moral é aquele que salvaguarda o seu direito de titularidade, autoria. Você faz uma música, você tem ali um direito de ser identificado como compositor, né, daquela composição. Aí, se você quer proteger isso, existem várias formas, né? Uma institucional seria você encaminhar a pastura, por exemplo, para o Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. Que fica no Rio de Janeiro, isso. Isso, né? Você pode fazer hoje também pela Câmara Brasileira do Livro. Né? Tem também a Escola de Música do FRJ. Né? Sim. A Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, ela cita isso. Aí na verdade, ela cita uma legislação que aponta algumas dessas instituições. Né? E até fazendo um adendo, só te interrompendo, é importante isso, né? Por exemplo, você comentou várias coisas aí que, de uma certa forma, apesar de estar na lei, né? Também faz parte do dia a dia do músico. É uma coisa que eu vejo que não é tão comum. Os músicos, principalmente hoje, mesmo tendo informação, muitas vezes o cara não sabe como funciona nada, ele não sabe como registra uma música, ele não sabe como registra um fonograma. Com certeza. Por mais que o cara não tenha tanto isso detalhado, é importante que ele saiba pelo menos qual é o caminho a seguir, né? Com certeza. E dando sequência aqui, existem várias formas de você proteger o direito autoral moral, né? Aí quando você vai para a área patrimonial, na hora que você gera créditos por meio da execução pública ou por reprodução fonomecânica, né? Sim. Aí você tem que, por exemplo, estar associado a uma das associações vinculadas ao ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Né? Eu sou, por exemplo, associado à UBC. Eu também sou à UBC. Aproveitando até aqui uma homenagem, né, ao nosso querido Erasmo Carlos, que nos deixou hoje, né? E que é atual diretor vogal da UBC. Né? Nós temos aqui o Geraldo Viana, grande violonista, compositor, produtor mineiro, que é diretor administrativo e financeiro da UBC. A UBC é uma União Brasileira de Compositores, né? Uma das associações vinculadas ao ECAD. Então, assim, sempre quando vem um crédito autoral decorrente de alguma execução pública ou de uma reprodução fonomecânica, o que é isso? Um show que você faz, arrecada na bilheteria, uma parte daquilo vai, por exemplo, para o compositor. Você tem os direitos conexos que vão para os intérpretes, mas você tem ali um crédito que vai para o compositor. Né? Aí, para você receber, você tem que estar vinculado a uma dessas associações. Que é uma coisa importante, você fala isso. Eu encontro alguns músicos, ele fala, pô, mas eu nunca recebi. Aí quando você pergunta, mas você está vinculado a alguma associação, o cara não tá. Aí não tem jeito, galera. Exatamente, né? E não custa nada, você não paga nada para se filiar, né? Pelo menos na UBC não paga nada. E aí é isso, assim. Aí, por exemplo, mas se eu gravo uma composição, né, e fixo ela num suporte como o Spotify, o Deezer, num CD, né, num LP, enfim, eu tenho que gerar para aquela composição, para aquele fonograma, a gravação, ou fonograma, né? Um número de identidade. Esse número de identidade se fosse o CPF da música, é o ISRC, né? Na literatura é o ISBN. Vocês já viram que tem um código de base e tem uma sequência ali, às vezes alfanumérica. Aquilo é o número de identidade daquela obra, né? E nela tem todas as informações, né? Quem é o autor, né? Então, quem tocou. No caso da música, quem tocou, quem fez o arranjo, quem é o intérprete, etc. e tal.
E existe todo um sistema de arrecadação e distribuição desses direitos para todos esses agentes dessa cadeia. Sim. Então, como é que você descobre isso? Sentando a bunda na cadeira e pesquisando na web, né? Toda esse arcabouço de informações. Só te interrompendo, mandando um beijo aqui pro Cícero, ó. O Cícero, ele é lá do Nordeste, meu aluno Cícero, lá de Pernambuco. Obrigado, Cícero, pela presença, viu? Ó. Isso aí, ó. Renato Penha, boa noite. Renato, tá lá no grupo com a gente. Andrei, Carlos Walter é tão talentoso no mundo jurídico como na música. Tenho que concordar com você, é verdade. Meu amigo Andrei Boareto Coimbra. Olha só quem tá aí, ó. Olha que você vindo aí. Obrigado, gente, queridos amigos, né? Tô te esperando aqui no podcast, hein? Vindo da Suíça, bora aqui. Eita. Bruno Carvalho, pessoal, vamos curtir. Deixar o like, isso mesmo. Aproveitando a mensagem do Bruno, ó, compartilha, se inscreva no canal que toda terça-feira às 20h30 tem podcast. E também siga a gente nas redes sociais, é só procurar @Solta o Som Podcast no Instagram, no TikTok, nós estamos lá também. E quem ainda não me segue, por favor, siga-me. Só procurar Débora Ildêncio. A Maria deixou um recadinho pra gente, ó. Deixo aqui registrado minha profunda admiração por instrumentista e compositor Carlos Walter. E também um grande abraço a todos os músicos nessa data tão especial. Mais uma vez, parabéns pra nós, né? Fazemos aí da música, né, a nossa vida mesmo, né? Boa noite, Débora. O papo aí é música, então não posso ficar de fora. Alexandre Pedro, também foi meu aluno. Tô te esperando de volta aqui, hein? Vai fugir da aula, não. José Júlio, parabéns, Carlos Walter, por seu amor pela música. Nós é que lucramos com isso. E é verdade, a gente sente, né, pessoal, quando o Carlos fala de música, que transborda, né? Meu maestro dizia que a música nos escolhe. E o Carlos realmente é um cara escolhido pela música. Solange, parabéns pelo Dia do Músico. A vida de vocês não teria mesmo som, a mesma melodia. Eu costumo dizer que a música é a maior expressão de vida. Se a gente tá feliz, a gente põe música. Se tá triste, põe música, né? Fora todos os benefícios que a música traz, a música é a melhor forma da gente expressar o que a gente tá sentindo. Tem mais mensagem aí? Cíntia, beijo pra você, minha amiga. Parabéns, Débora. É lindo ver alguém se dedicando em algo que faz tão bem com tanto prazer. Eu tive que te interromper porque tem uns recadinhos, a gente precisa ler o recado da turma. Claro, nossa senhora. Hamilton, parabéns pelo convite feito ao músico Carlos Walter, um expert na música brasileira de qualidade e da cultura nacional. Aproveitando, deixa aí no podcast quem você quer que a gente traga aqui. Então deixa aí nos comentários. Pode passar. Iracema, programa show. Isso aí, toda terça-feira estamos aqui, hein? Paulinho Pedra Azul é super preocupado com as unhas, com o que faz cócegas no violão. Outro grande músico, né? Grande Paulinho. Tem alguns vídeos meus tocando alguns temas do Paulinho, né? Em versões instrumentais para violão. Saindo da crise, estou sempre ligado aqui, música boa, de qualidade. Aproveitando, toda quinta-feira tem Saindo da Crise. Então, acompanhe também que o podcast é sensacional. Cada tema mais legal do que o outro. Eu já tive a oportunidade de estar com o pessoal saindo da crise. Então, bora na quinta-feira acompanhá-los. Vilma Morato, beijo pra você. Boa noite, Debinha. Parabéns pelo programa. Olha. Ali eu não entendi. Kaká Sankari. Eu citei ele aqui, o The Creation Days. The Days of Creation. Os Dias da Criação. Meu amigo querido, abraço, vizinho, né? Super músico, multi-instrumentista, compositor, né? Gente, o cara escritor, desse nível que ele só anda com né? Tem muita gratidão a ele, né? Ao meu querido tio Marcinho aí. Viva o nosso Dia do Músico, tio Marcinho. Grande pistonista. Grandes. Família Walter presente. Que alegria. A Maria Reciclona é assessora de comunicação do Clube do Show de BH. Ela soltou hoje uma nota, né? Divulgando, ontem, né? Hoje, divulgando aí, né, o podcast. Né, muito obrigado. Ela está sempre com esse apoio divulgacional. Né, isso é muito importante. Super alto astral. Zé Júlio, né, médico muito experiente, obstetra, psicanalista, muito ligado às artes, né, alma sensível. No e-book, no Guitar Book que eu citei aí, do Calendário do Afeto, eu tomei a liberdade, inclusive, de extrair
um trecho ele tem um livro maravilhoso que é uma declaração de amor à paternidade, que ele descreve esse processo da paternidade e chama-se Carta ao Pai. E aí tem um excerto lá que chama-se Carta ao Filho, que tem a Carta ao Pai, se eu não me engano, do Franz Kafka, né? Me corrija se eu estiver enganado. E aí ele escreveu Carta ao Filho, que ele chegando do trabalho, aí ele vê aquela criancinha dormindo na cama ou no berço, e aí ele tece, né, loas, entoa loas. É maravilhoso. Obrigado pela presença, José Júlio, esposo da nossa querida amiga Eliane. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais. Lá da UAB. Mas o seguinte, vamos de música, porque o papo tá muito bom, mas tem que ter música. Vamos fazer um banhãozinho, um trechinho aqui? Vamos, claro. E de hoje eu tô aproveitando, porque não é todo dia, né, que eu tenho essa oportunidade de tocar com o Carlos. Então, agora eu vou pegar meu pandeiro aqui, vamos fazer um trechinho aí, ó. Tudo no improviso, viu, galera? Tamo ao vivo, então. Vamos ver aqui. Vamos lá. Um pedacinho aqui de... vamos ver se eu lembro aqui do... o 5º mês do calendário do afeto, eu peguei os batimentos cardíacos do Pedro, né? Ali intrauterino, no ventre da mamãe Rosana, e usei como metrônomo, né? Aí saiu 120 BPM, né? Eu vou tocar mais lento aqui. Deixa eu achar uma posição confortável aqui pra mim. Chama-se Acrobata. É o 5º mês de gestação. O coração batendo. Nem se combinar, assim. Maravilha. Muito bom, muito bom. Como é que tá a sua agenda, a programação de eventos, como já voltou? Já tem aí, conta pro pessoal um pouquinho, para quem quiser acompanhar, né, as suas apresentações aí. O Carlos tá sempre tocando, gente. Você liga para ele, eu tô viajando, tô voltando para BH. Conta um pouquinho como é que tá a sua agenda agora, final de ano, e isso ano que vem. Ou quem quiser contratar, inclusive, né, chamar em qualquer lugar desse Brasil, ó, só chamar. Pois é, gente. Os eventos presenciais estão voltando, né? Como eu te falei, já teve aí a mostra Sons da Cidade, né? Na sexta passada eu teve o noturno do museu, né? E aí eu fui tocar lá no Centro de Estudos Marista, junto ao professor Rafael Calasso, um grande músico, capoeirista, violonista, compositor. E tocamos lá junto a uma turma de jovens violonistas, né? Aí eu levei o lírio, liguei ele num sintetizador. Legal. Aí toquei lá o Prelúdio 20, né, do Chopin, né, ali em Dó menor. Pode fazer um trechinho pra gente? Posso. Aí eu explorando, gente, explorando. É uma pena que eu não tô com um sintetizador aqui pra vocês sentirem como fica bonito, né? Que fica um pad assim, como se fosse um coral. Essa música eu aprendi numa videoaula do Paulinho Nogueira, que deve estar disponível no YouTube, chama-se Violão em Harmonia. E lá pelas tantas ele toca isso, só que ele toca em Lá menor. Tem até um vídeo meu tocando no lírio 7 cordas com sintetizador, aí no YouTube. Aí mais recentemente eu descobri que o tom original é Dó menor, então eu vou fazer essa releitura no tom original. Preste atenção nas notas de ponta, as notas mais agudas, e nos movimentos dos voicings, são as vozes internas. E como a presença ou a ausência de uma nota faz toda a diferença, né? O Chopin, Frédéric Chopin, é um compositor polonês, radicado na França, né, do período romântico. Então, Prelúdio 20.
dá vontade de ficar a noite inteira ouvindo. Música boa, a gente não quer parar de ouvir. A gente tá quase chegando ao final. Tem mais mensagem aí, produção, pra gente ler? Ah, olha só. Geraldo Magela Walter. Parabéns, Débora e sobrinho Carlos, pelos sons das palavras e dos instrumentos. Viva a música e os músicos. Solange, lindo! Aê! Obrigado. Não sabia que toda terça-feira tinha esse happy hour da música. Agora tem, Alexandre, toda terça-feira, às 20h30, estamos aqui, hein? Então, eu espero vocês. Então, manda pra todo mundo, chama os amigos pra vir assistir, porque música boa a gente tem que compartilhar. Débora, se você me permite render uma homenagem, a gente, ao longo da trajetória, vai deificando, né, entabulando alguns ídolos ali, principalmente no instrumento que a gente toca, né? E eu citei alguns deles aqui, né? Mas eu queria convidar os telespectadores depois a visitarem, né, o canal de YouTube do meu pai, Álvaro Walter, né? Walter com W também. E no Facebook, o perfil do meu tio Geraldo, né? Walter, e do meu tio Márcio Walter, né? Vocês encontrarão ali releituras, interpretações maravilhosas do meu pai no saxofone, o tio Geraldo no piano, né? E o tio Marcinho no pistão. O tio Geraldo, acho que quase que semanalmente, ele posta algum arranjo dele tocando piano e ele escreve um texto com histórico sobre aquela música. Que legal. Né? Então, tem um livro do Nelson Motta, aproveito também para dar essa dica que eu estava lendo outro dia, eu acho que é do Nelson Motta mesmo, chama As 100 Canções, não lembro agora o título, mas ele separou 100 canções da música brasileira e ele faz todo um histórico sobre cada uma dessas canções, sobre contexto histórico, compositor, né? Então, o tio Geraldo vem fazendo isso aí. Ah, que legal, né? Que legal. Brilhantemente. Bora acompanhar. Né? Então, no dia do músico, eu parabenizo todos os músicos na pessoa deles que, né, tudo começou com eles, né? São a minha base aí familiar musical. Que legal. E são essas inspirações que fazem com que a gente queira tocar, né? Não sei, né, você já cresceu nesse ambiente muito musical, mas eu lembro, por exemplo, igual no meu caso, que eu comecei a tocar teclado bem novinho. Meu pai tocava cavaquinho, mas assim, até meus 15, 16 anos, eu não sabia que eu queria ser musicista mesmo, né? Então eu gostava da música, aquela coisa de tirar a timidez. Mas eu não esqueço o dia que o meu primeiro maestro disse assim: Débora, não adianta, a música nos escolhe. E anos depois eu fui entender isso, realmente a música nos escolhe, né? A música pra gente tem tudo. Esses dias mesmo, só contando rapidinho uma história muito engraçada, eu estava lá na Michael e aí caiu uma moeda e eu falei assim: olha, uma moeda de 50 centavos. Aí a pessoa que estava lá comigo falou assim: mentira que você percebeu que era uma moeda de 50 centavos. E ela foi jogar outra moeda, aí era uma moeda de 25. E aí a impressora tinha me digitalizando e deu um sol sustenido. E eu falei assim: olha o sol sustenido da impressora. E ela disse assim: você realmente é louca. Não somos loucos. É porque música é tudo. Tudo tem música. A gente enxerga de uma forma diferente, pois né? Interessante isso. Outro dia, a gente viu aí a última sessão de música do Milton, né? Aí se destacou ali o Zé Ibarra. Eu já vim acompanhando por conta do Bala Desejo. Aí eu fiquei lembrando aqui de uma entrevista que ele concedeu, eu não lembro agora em qual programa, aí que ele cita, isso que foi divulgado no Instagram, não cita a fonte, mas depois eu revisitei e aí encontrei que é um trecho lá do Som e o Sentido do José Wisnik, né? Que ele fala que tudo é ruído, né? E que a música é justamente a organização desse ruído, desse caos, né? Assim, isso mesmo. Bom, e aquilo que você falou, é a linguagem da emoção. Meu pai costuma falar que também é a linguagem da amizade, né? E você vai lá no Ética Nicômaco, né? Acho que de Aristóteles, né? Que ele fala que um dos bens comuns, fins, né? Da sociedade é isso, né? O bem comum é a amizade, né? É nesse sentido acho que da polis grega, né? A música, ela é um ponto de igualdade dos diferentes, né? Então, ela aproxima as pessoas, ela conecta as pessoas. É verdade. Né? E a internet maximizou isso, né? E eu te agradeço muito, Débora, né, por esse convite. Desejo muito sucesso, né? Assim, nos outros projetos, você tem vários, né? E
gostei demais, achei o título muito sugestivo. Você estava comentando que ele surgiu assim... Muito por acaso, né? Na conversa com a nossa produção, né? Aqui com o nosso diretor, né? E a gente sem saber ainda qual nome vamos colocar, porque eu queria... Quando a gente conversou, pensando em casa, que fosse um nome que agregasse, que todo mundo entendesse. Porque às vezes a gente coloca nomes que são tão peculiares que só quem é do ramo entende, né? E aí numa brincadeira eu falei com ele, solta o som, e aí saiu. E é uma expressão muito usual, né? Assim, no dia a dia do músico, solta o som, né? Isso mesmo. Gostei muito. Parabenizar também o Marcelo, agradecer, né? Nosso diretor aí, ó. Família trabalhando aqui, né? Dando todo o suporte para a Débora viabilizar esse projeto, né? Vida longa, viu, querida amiga? Para nós, para o projeto e para muitos outros que nós estaremos juntos. Isso aí. Para a gente terminar, tem mais comentário aí, produção? Vamos lá, vamos ler então 2 comentários aqui para a gente finalizar, porque o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Olha o Pedro. Pessoal, vamos ficar ligadinhos, sem falta. Chama mais um para participar. Isso mesmo, Pedro. Vamos que vamos. Um abraço. Abraço para você. A gente se encontra amanhã, hein? Salve, Pablo. Opa. Milanes. É músico cubano que também foi fazer parte do céu, junto com Deus na constelação dos artistas que brilham e nos iluminam. O Pablo Milanês, né? Um arauto, né, da cultura cubana, que hoje também, né, como diz, foi segundo Machado de Assis, estudar a geologia dos Campos Santos, né? E Dia do Músico, 22 de novembro, né? Dia de Santa Cecília, né? Padroeira dos músicos. Né? Dos músicos, né? Euterpe, né? É isso. Isso aí. Então, infelizmente a gente tem que encerrar. Queria te pedir pra gente terminar com música. Opa! Né? Gostaria de ficar aqui ouvindo, eu acho que vocês também. Mas fiquem ligados que semana que vem, às 20h30, terça-feira, eu tenho encontro marcado com vocês, hein? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e aproveite e chame os amigos também para curtir aqui com a gente. Vamos de música, né? Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Débora. Prazer receber você, grande amigo que a música nos trouxe aí, né? Essa amizade tão singular e tão verdadeira que a gente tem desde o primeiro encontro, assim, né? Já pintou aquela... Porque é diferente quando a gente sente, assim, que tem feeling, né? Que tem muita reciprocidade, assim. Muito obrigada por sempre ser tão acessível, que é uma coisa que não é tão comum, principalmente para músicos, né? Como mestre aqui. Então, obrigada mesmo por sempre estar ali, super acessível para a gente poder conversar e trocar ideias. É toda minha, viu, minha amiga? E, como diz, eu vou terminar falando através da música, né? Porque música instrumental é uma forma da gente contar histórias sem palavras, né? Verdade. E a história que eu vou contar, um pedacinho dela, chama-se Abra a Palavra, que foi feita em homenagem ao Instituto Abra a Palavra, né, que é um dos organizadores da mostra que eu citei, sonsdacidade.com, né, e foi feita em parceria com o Fernando Chagas, né, que é um dos organizadores, e foi feita assim numa sessão de aula, né, é um corta-jaca, que é uma variação rítmica do choro com 3 partes, cada uma delas com 16 compassos tocados na forma rondó. Isso aí. Então, solta o som. Aí você vem comigo aí no pandeiro, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou usar a linguagem da baixaria do violão de 7 cordas no violão de 6 e dedicar isso aqui ao meu querido amigo Silvinho 7 cordas, um dos grandes violinistas de 7 cordas do nosso Brasil, com certeza está assistindo, meu parceiro lá de 13 cordas. Essa é para você, Silvinho. Segunda parte.
Valeu, galera. Até Valeu, terça. gente. Valeu.